Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Um tema atual que está em discussão em todas as mesas é o fim da jornada 6x1. Uma PEC, proposta de emenda constitucional, foi apresentada no dia 1º de maio deste ano, inclusive em referência ao Dia do Trabalhador. Foi apresentada pela deputada federal Érica Hilton sobre o fim dessa jornada 6x1, que quer dizer o quê? O fim da jornada de 44 horas semanais, de 6 dias trabalhados por um de descanso. A proposta prevê uma jornada de 4x3, ou seja, uma jornada de 36 horas semanais durante a semana. A proposta já atingiu o número mínimo de assinaturas de deputados para que ela possa ir à apreciação, o número de 171 assinaturas. Agora a proposta está apta para ir para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovada, vai para uma comissão especial e em seguida estará apta para ser discutida em plenário. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre o fim da jornada 6x1. E para conversar conosco, convidamos aqui o advogado trabalhista, doutor Diego Terra. Doutor, obrigado pela sua presença, uma boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente debater sobre um tema tão relevante e tão discutido hoje, tanto nas redes sociais como na comunidade de uma forma geral. Sim, tudo que é ambiente que a gente vá, eu tenho visto muito isso, doutor, as pessoas estão conversando sobre isso, cada uma colocando o seu ponto de vista, do ponto econômico, do ponto do trabalhador, mas sempre tem, que seja numa farmácia, no mercado, que eu estive participando, e as pessoas estão sempre discutindo esse assunto atualmente. Acho que parece que sim, é o assunto do momento, né? Sim, porque de certa forma todas as pessoas de uma certa maneira estão diretamente ligadas a esse assunto, a esse tema, né? Então, o trabalhador já encontra aí uma ressonância aí nessa redução, porque é um benefício que ele busca há muito tempo, né? E agora está sendo uma discussão a nível nacional, e com a propositura dessa PEC, eu acredito que ele esteja se sentindo assistido também, de uma certa forma. Como se tivesse sido visto por alguém sobre essa jornada, às vezes exaustiva, né? Mas antes de a gente aprofundar no assunto, doutor, deixa eu te apresentar aqui para quem nos assiste, ainda não conhece o seu trabalho. Sou advogado, graduado pela PUC Goiás, pós-graduando em Direito do Trabalho, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Seccional de Goiás e atuante em Direito Trabalhista com especialidade em bancários. Isso. A minha atuação desde o período da graduação, né, sempre foi direcionada ao direito do trabalho, uma proximidade, né, com o tema, e me especializei aí na defesa dos trabalhadores bancários, justamente por conta dessa exaustão, dessa jornada exaustiva ao qual eles são submetidos. Então, achei bastante pertinente o tema e me coloquei à disposição, justamente também para expor o contexto histórico, né, que essa PEC traz. Não é um tema que surgiu agora, é uma discussão de longa data, de longas décadas. Então, acredito que seja o tema que vai ser discutido aí por um longo período ainda, porque uma proposição dessa magnitude não vai ser decidida assim instantaneamente, mas a sociedade precisa participar dessa discussão, até para opinar também e expor também essas mazelas que eles trazem com essas jornadas e com essa atuação profissional, seja de que segmento for. Então, antes até da gente entrar no contexto histórico, eu trouxe uma informação que eu acho interessante. O trabalhador bancário, ele não tem essa jornada de 44 horas semanais. Ou tem, apesar de ele trabalhar de segunda a sexta-feira no banco, ele tem uma jornada parecida com... Olha, com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, já houve um tratamento diferenciado aos bancários. Uhum. Então, desde aquele período, eles têm uma jornada diferenciada de apenas 6 horas diárias. No entanto, os próprios bancários podem exercer essa jornada de 8 horas, desde que exerçam cargos de confiança, que recebam uma remuneração específica para o exercício desse cargo. Certo. E o que a gente observa muito cotidianamente é que o bancário, na verdade, ele tem uma carga exaustiva por causa de uma pressão que o banco coloca contra metas e compromissos que ele tem que entregar para o exercício da sua atividade. Isso. Inclusive, os níveis de afastamento
dos empregados bancários em específico, em função dessa exaustão mental por conta da cobrança excessiva, do atingimento de metas muito altas. Então, é uma classe, é um grupo que não tem uma vida de trabalho muito grande nessas instituições financeiras. Então, quando eles saem, geralmente saem esgotados mentalmente, geralmente assistidos por acompanhamento médico, psiquiátrico. Então, eles sempre nos procuram, os profissionais aí que trabalham na defesa do direito do trabalho, para que haja essa compensação aí, inclusive a nível a nível pessoal mesmo, né? Da saúde física, para que eles tenham condição de retomar as suas atividades num outro segmento. Certo, ótimo. Então, falando um pouquinho aqui do contexto histórico sobre as leis trabalhistas, principalmente aqui no Brasil, essa jornada 6x1 de 44 horas semanais, ela já está aí há muitos anos, há décadas. O que o senhor avalia como o motivo pelo qual isso ocorreu, quando foi promulgada a CLT, e o porquê que motivaria agora essa mudança de carga horária? Olha, é o seguinte, essa discussão sobre jornada, ela iniciou-se lá no período pós-revolução industrial, né? Então, contextualizando essa questão aí, no período em que as fábricas se instituíram lá na Europa, então houve um êxodo rural muito grande. As pessoas que eram camponesas migraram para as cidades para poder trabalhar, porque a oferta de trabalho era excelente, inclusive a remuneração também era muito convidativa. Então essas pessoas migraram. No entanto, as jornadas de trabalho desde o princípio eram muito exaustivas, né? Cerca de 12 até 14 horas diárias, e isso em pouco tempo, um curto prazo aí, gerou uma certa revolta desses trabalhadores que já se uniram para poder reivindicar aí condições de trabalho especificamente em relação à jornada, para que houvesse um equilíbrio maior, para que eles conseguissem desempenhar a função nas fábricas e também ter uma condição de vida social que fosse nível razoável, né? Para que as necessidades básicas deles pudessem ser atendidas. Certo. Então, em resumo, na verdade, era uma limitação de uma jornada que não existia um período. Na verdade, foi um grande avanço quando se pensa em jornada 6x1. Décadas atrás, foi um grande avanço das leis trabalhistas para poder garantir pelo menos um mínimo de vida social desses trabalhadores. Com certeza. A limitação no período anterior à Revolução Industrial era natural, era relacionada ao tempo. Então, enquanto houvesse luz diurna para que houvesse o desempenho das funções, ela era exercida. A partir do momento que não, era encerrado. E com a Revolução Industrial e a eletricidade, proporcionou que essa jornada fosse estendida. Então, a capacidade laboral era exigida ao máximo. E essa discussão acabou por reverberar aí por longos períodos. E em 1909, a Organização Internacional do Trabalho instituiu uma jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais, que posteriormente, baseando-se nessa promulgação aí da OIT, a CLT no Brasil também se baseou nessa jornada máxima de trabalho e que perdura até os dias de hoje, né? Certo. A CLT ela foi promulgada, construída, era o governo de Getúlio Vargas, né? E vinha uma pressão popular, uma pressão mundial, na verdade, sobre leis trabalhistas, sobre redução de carga horária, remuneração mínima. Isso já era um contexto global que ocorria. Essa discussão da jornada 6x1, ela também não é aqui no Brasil apenas, ela já parece que é um contexto já que vem da Europa já de há muitos anos, correto? Correto. Na verdade, é um reflexo do que já vem acontecendo lá fora há bastante tempo, né? Países como a França, a Alemanha, próprios Estados Unidos, já vem implementando a título de testes grupos de empresas que instituíram essa jornada reduzida de 4x3. Então, já tem se percebido aí uma manutenção da produtividade, em alguns casos até um aumento nessa produtividade, e é por isso que isso vem reverberando aqui no Brasil. Aqui o ponto de partida foi justamente por um trabalhador, né? O Rick Azevedo, no Rio de Janeiro. Ele era balconista numa farmácia e um dia
cansado, exausto, a sair do trabalho, ele gravou um vídeo reclamando sobre essas condições, essa jornada, o quanto ela era exaustiva, o quanto ela demandava uma entrega para a empresa e para a sua vida particular estava ficando marginalizada. Então, ele gravando esse vídeo, postou e nas redes sociais viralizou, né? E com essa resposta das redes sociais, ele resolveu criar um movimento, né? Um movimento que existe vida fora do trabalho. E esse movimento ganhou um corpo muito grande, uma adesão muito grande, e ele acabou se candidatando a vereador, defendendo essa pauta, levantando essa bandeira. Nessa eleição agora? Isso, nessa eleição agora. E foi o que impulsionou a deputada a propor essa PEC para que haja uma discussão maior, né? A gente sabe que o texto principal, o texto inicial dessa PEC, ele vai sofrer muitas modificações, que é o natural, né? Sim. Mesmo porque questionada sobre a influência e qual o impacto econômico que essa PEC vai trazer para o mercado de uma forma geral, ainda não se tem muita clareza a respeito disso. Existe aqui no Brasil também um grupo que foi criado de 22 empresas que estão experimentando também essa redução da jornada. A princípio, tem também havido esse retorno positivo sobre essa produtividade que não caiu, mas assim, ainda é muito prematuro, ainda demanda muitos estudos, principalmente economicamente falando, né? Para que se consiga pontuar qual que será a influência dessa emenda constitucional no nosso país. A gente para pensar, já existe algumas categorias de trabalhadores que já exercem uma atividade de jornada, uma jornada de trabalho reduzida. Por exemplo, servidores públicos, eles trabalham no geral de segunda a sexta-feira, né? Aquele que tem essa carga horária de órgão público, de segunda a sexta-feira, alguns com 8 horas de trabalho, outros ainda com 6 horas de trabalho. É uma jornada reduzida, que seria 5 por 2, né? Sim. Nesse enquadramento. Me parece que essa discussão ela tem avançado, eu acho, meu ponto de vista, rápido, porque essa aprovação, inclusive dessa votação, de ter mais de 194 deputados federais já assinaram a adesão dessa PEC, que o mínimo era 171 para que ela pudesse passar. Sim. Dentre eles eu estava vendo, me corrija se eu estiver errado, doutor, tem até, uma propositura de uma deputada federal do PSOL, ou seja, veio um partido de esquerda, teve uma adesão 100% dos deputados ligados ao PT, mas teve adesão de alguns partidos de direita, de centro, de direita e até hoje chamada extrema-direita, que é o PL. Teve um deputado federal do PL que assinou e abraçou também esse projeto. Então, não é uma discussão, ao que se parece, de uma visão ideológica de direita ou de esquerda. Está sendo um consenso em comum de uma redução dessa jornada para atendimento à população. Claro que todas as discussões surgem aí de impacto à economia. E nesse contexto, até a pergunta que eu faço, caso aprovada essa PEC, de que forma que o senhor enxerga a garantia dos direitos dos trabalhadores e o impacto econômico que isso pode gerar, se isso pode influenciar, inclusive, diretamente na remuneração desses trabalhadores, ao pensar de que o empregador, se ele está reduzindo uma carga horária de trabalho, ele vai pensar em reduzir uma remuneração daquele empregador também. Daquele empregado, perdão. Sim, a minha análise parte do pressuposto do bancário, né? Do contexto do bancário. Hoje, o bancário que não exerce as funções de confiança, como eu falei no princípio, ele tem a jornada de 6 horas. No entanto, eu que acompanho mais próximo essa classe de trabalhadores, verifico que não é respeitada essa jornada e que eles exercem rotineiramente horas extras, dada a demanda, o volume de trabalho, né? E as instituições financeiras acabam por tirar proveito disso, remunerando eles de maneira parcial, que inclusive é um dos pontos mais reclamados nas ações trabalhistas, são as horas extras. Então, eu acredito que essa mudança, se ela não trouxer para o trabalhador um prejuízo em relação à remuneração, alguém vai pagar essa conta.
E o empresário já atua de uma forma muito limitada, né? Se submetendo aí ao que se fala do custo Brasil, tanta burocracia, carga tributária muito pesada, inclusive para o micro e o pequeno empreendedor, que são aqueles que sustentam a economia, né? E ele vai acabar repassando isso para o consumidor final. O grande receio e o grande argumento que tem sido utilizado, inclusive por essas classes dos empregadores, é que isso pode gerar uma avalanche de modo a influenciar diretamente na inflação, na economia do país. Né? Vale contextualizar que no período da consolidação das leis do trabalho, lá atrás, também houve muita discussão em relação a isso, que as empresas não suportariam tal mudança, que essa redução na jornada, esse enquadramento da jornada em 44 horas seria um arraso, que a economia não se sustentaria, e no entanto não houve nada, a economia se adaptou, os empresários se adaptaram e seguiu-se. E na época não era nem só a jornada de trabalho, né? Era a mão de obra infantil, era a remuneração, que não era nada regulamentado. Isso. Então, o impacto, inclusive, de uma lei como a CLT aplicada é muito maior do que se pensar numa jornada de trabalho. Isso, o contexto era muito maior, né? Hoje nós tratamos aqui de um ponto específico. A CLT trouxe uma verdadeira revolução trabalhista, né? E em 88 foi confirmada essa revolução com a inclusão desses direitos fundamentais trabalhistas na nossa Constituição, que vigora até hoje. Então, nesse contexto, o que a gente analisa é justamente isso. Se realmente é nessa proporção que o empresariado está colocando, ou se é necessário um estudo que possa proporcionar uma adequação, assim como foram nas outras situações, de modo que consiga enquadrar uma qualidade de vida para o trabalhador e que a produtividade se mantenha da mesma forma. Né? Eu citei aqui que os resultados parciais têm sido positivos em relação a essas empresas que têm feito o teste dessa jornada reduzida de 4x3, de 36 horas semanais. No entanto, a grande maioria dessas empresas que aderiram a esses programas são empresas que atuam no ramo de tecnologia. Né? Então, a bandeira que se levanta pelo empresariado e as classes que os representam é que alguns setores produtivos não suportariam que demandam, independentemente da quantidade, a demanda não reduz, que é a saúde, educação, né? São áreas estratégicas e que não suportariam essa redução. Então, é nesse ponto que eu vejo interessante esse debate, essa discussão, para que sejam aparadas todas as arestas, que sejam expostas todas as condições necessárias para que haja um meio termo de modo a atender os trabalhadores que, concordo, sofrem uma jornada exaustiva. Essa jornada de 6x1 exige demais do trabalhador, né? Eu fiz um levantamento junto ao Ministério do Trabalho, cerca de 80% dos contratos seletistas na atualidade, 80% deles estão vinculados a essa jornada de 6x1. Certo. 49% delas cumprem na integralidade e o restante são aquela flexibilização que existe para uma compensação durante a semana para que não haja o trabalho no sábado para o complemento das 4 horas. Então trabalha-se 1 hora a mais durante a semana e até pela atividade empresarial ou que seja o segmento que não atua no fim de semana, mas que haja o cumprimento integral das 44 horas semanais. Dentro da semana de 5 dias, o que fica mais exaustivo ainda. Com certeza. Se parar para analisar. E ainda falando sobre os impactos sociais disso, o Brasil remunera mal o trabalhador. Isso é fato. A grande massa dos trabalhadores recebe apenas um salário mínimo, o mínimo, quando recebe o salário mínimo, né? E há uma discussão de que pode ocorrer desse trabalhador, com essa redução da carga horária, sendo mantido o salário mínimo, até porque não pode se pagar menos do que o mínimo estabelecido, ele buscaria nesses outros 3 dias um segundo emprego, o que de nada adiantaria a redução para o descanso, porque ele iria continuar exausto
com uma dupla jornada de trabalho, buscando outros caminhos de trabalho. Como é que o senhor enxerga esse impacto? Se isso de fato pode ocorrer ou como que a empresa lidaria com isso? Até porque se há uma redução de carga horária de trabalho, ela precisa suprir aquela outra carga horária com outra contratação. Então ainda também amplia um espaço de contratação. Isso. Nesse ponto específico, fala-se em um aumento dos níveis de desemprego, né? Que a primeira onda prevista pelos empresários é que haveria uma demissão em massa para que as novas contratações fossem abreviadas em relação à remuneração, para que ele conseguisse também fazer as novas contratações para fazer o complemento, né, dessa prestação de serviço. Porque a grande maioria desse pessoal da jornada 6x1 são do segmento do comércio ou da prestação de serviços. Então a gente sabe que esses segmentos aí, eles atuam de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a segunda. Então não haveria como deixar de prestar o serviço em razão da adequação. A minha análise é de que realmente irá existir essa sobrejornada, me baseando especificamente nos militares, né, nos policiais militares, por exemplo. Eu fiz esse levantamento também. Cerca de 72% dos militares atuam no segundo emprego nas suas folgas. Certo. Então eles têm uma jornada diferenciada, geralmente 24 por 36, né? Então eles trabalham por 24 horas e ficam aí 36, deveriam ficar 36 horas repousando por conta dessa jornada tão puxada, né, de 24 horas constantes. Então, ainda que a lei não permita, eles exercem atividade remunerada nesses períodos de folga, com o intuito de fazer uma complementação de renda. E veja que no estado de Goiás é a polícia que melhor remunera os militares a nível de Brasil, e ainda assim eles exercem esse tipo de função secundária. Então, assim, para o trabalhador que vive costurando com o salário mínimo, ele teria uma oportunidade de complemento de renda. Então, a grande discussão que tem sido feita é se a efetividade da PEC realmente irá ocorrer ou não, é em relação a esse ponto em específico. Certo. Porque acredita-se que a luta de classes deveria ser por melhores condições remuneratórias, de modo que as pessoas pudessem trabalhar de uma maneira adequada e que as remunerações fossem equivalentes, né? A gente sabe, como você mesmo disse, que os valores de salário mínimo do Brasil comparados a outros países são irrisórios e que às vezes não suprem a necessidade básica do trabalhador. Então, acredito que realmente vai haver essa sobrejornada aqui no Brasil, sim. Certo. Então, é interessante a palavra que o senhor utilizou sobre uma oportunidade de complementação de renda pelo trabalhador. A gente tem visto que o foco, de repente, principal dessa PEC é para o descanso, né? Pensa em 4x3, porque tem esses 3 dias de descanso. Todavia, o trabalhador, até o que hoje trabalha 6x1, que a gente identifica, ele busca uma segunda jornada de trabalho devido à remuneração baixa para a complementação de renda. Sim. Então a exaustão dele não vem apenas pelas 8 horas de trabalho diárias e as 4 do sábado, ou a jornada de 6. Mas ela também vem uma exaustão, porque quando ele sai do jornal de trabalho, ele vai fazer uma entrega para o aplicativo, vai ser um motorista, vai fazer um bico, um segurança, o que ele achar que precisa fazer para complementar a renda. Sim. Então, essa redução, ela pode surgir como uma oportunidade para que ele faça uma segunda atividade, no entanto, ainda tem uma exaustão menor do que ele já exerce hoje. Sim, essa é a grande controvérsia e que tem sido levantada aí pelos empregadores para que não haja evolução da PEC. A gente sabe que pelo processo legislativo, né, ela vai passar por diversas comissões, Comissão de Constituição e Justiça a priori, depois algumas outras específicas, mas realmente a tendência do brasileiro, até por uma questão cultural, é que isso ocorra de fato.
Certo. Doutor, antes de continuar, deixa eu dar um recado aqui para os nossos colegas advogados que nos assistem. Você, advogado, que tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. Na verdade, você não tem um problema de comunicação, você tem um problema do seu cliente ligando para o seu escritório todos os dias. Doutor, como está o andamento do meu processo? Aquela ligação incessante, constante, que deixa uma pessoa específica para fazer esses atendimentos. Tem uma solução para você. É o aplicativo que notifica o seu cliente do andamento do processo dele. Chama App do Advogado. Quando der o andamento do processo, ele recebe a notificação e fica acompanhando em tempo real o andamento do processo. Então acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E para você que está buscando uma profissionalização para o mercado de trabalho, a Faculdade Delta está com um vestibular aberto. São 5 cursos de graduação. Acesse aqui, Faculdade Delta, e não fique de fora do mercado de trabalho. Doutor Diego, esse debate no Congresso Nacional, ele é amplo e envolve muitos segmentos, muitas categorias. Tem os representantes, tem os sindicatos dos lojistas, tem o setor industrial, o chamado setor produtivo, e tem também os representantes dos trabalhadores, os sindicatos dos trabalhadores. Do que o senhor já viu que os sindicatos têm envolvido, como tem sido essa discussão, apesar de que a matéria ainda não está para votação, mas é sabido de que, como o nosso parlamento ele é representativo, né? Então os nossos deputados eles votam conforme a população segue, o que conforme a população pede. Como que o senhor vê que esses sindicatos eles têm agido para tentar convencer o Congresso ou até a população a cobrar do seu deputado o andamento ou a paralisação dessa PEC? Olha, primeiro eu vou falar da classe dos empregadores, né? A Brasil soltou uma nota essa semana falando que a aprovação da PEC seria devastadora no setor que ela representa, que é o de hotelaria e lazer, né? Que a demanda de trabalho é muito grande e que não suportaria tal adequação. Em contrapartida, eu tenho visto que os sindicatos representantes das classes diversas têm se empenhado sim pela aprovação, já buscando inclusive aos deputados que têm alguma ligação ali direta com algumas classes trabalhadoras, para que façam a defesa aguerrida mesmo da aprovação, porque é de extrema importância. Em relação à questão de como isso vai tramitar, de quanto tempo essa tramitação vai levar, isso ainda é uma incógnita, né? A gente sabe que uma emenda constitucional não é simples de ser aprovada, demanda uma maioria absoluta de 2/3 dos deputados, e eu acredito que ainda tem muita discussão para ser feita. No entanto, como você mesmo frisou, que eles se pautam nesse clamor social. O próprio Rick Azevedo, o vereador pelo Rio de Janeiro, que impulsionou aí a propositura da PEC, ele criou um abaixo-assinado? Isso, um abaixo-assinado digital daqueles que sejam favoráveis à propositura da PEC. E em pouco tempo ele já alcançou mais de 1 milhão de assinaturas, e isso só vem aumentando. Agora, principalmente após a eleição, que tomou um volume maior nessa discussão. Então, o clamor da sociedade, independente se sejam os trabalhadores ou pessoas que são favoráveis ao projeto, tem sido muito positivo pela aprovação. Interessante demais. De fato, a gente vê, como eu já iniciei falando, né, no nosso bate-papo, de que a gente vê uma discussão assídua sobre esse assunto, o que não ocorreu antes das eleições, obviamente. Temos várias matérias que estão paradas no Congresso hoje, que foram legisladas, vamos colocar assim, pelo Supremo Tribunal Federal, porque os deputados não tiveram a coragem de colocá-la em votação, em discussão. Um exemplo é o casamento homoafetivo. Então temos aí várias matérias que estão paradas e que deveria ser o papel do nosso Legislativo Federal legislar sobre o assunto, e acaba entrando naquele ativismo judicial do judiciário fazendo uma função atípica sua, que é de regulamentar. Mas essa discussão ela tomou esse calor. E pelo seu ponto de vista,
É difícil ainda falar sobre as discussões porque está indo para a CCJ agora, né? Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, na verdade, não sabe nem como estará isso aqui na próxima semana, mas no momento da gravação estamos aí. O senhor acredita na aprovação dessa PEC? Pelo clamor social, pelos níveis elevados de afastamento de trabalhadores em razão da estafa, do cansaço mental, eu acredito que sim. Não vai ser uma batalha fácil, né? O governo, inclusive, já se manifestou de uma maneira afastada do tema, falando sobre a relevância, mas não tomou nenhum partido sobre. Então, acredito que vai ser necessária uma negociação muito grande, mas, como você mesmo falou, os deputados, eles se pautam muito na voz da sociedade, o que a sociedade está clamando naquele momento. E como a reivindicação está sendo muito elevada, eu acredito sim na aprovação. Certo. E o texto, eu confesso que eu não tenho conhecimento do texto originário da PEC, né, justificativo e como que ele tramitaria, mas a gente viu umas discussões de que poderia ocorrer, mas de uma forma gradual, até para que as empresas possam se adaptar, a economia não sinta impacto e que isso seja estudado como que vai ser aplicado de fato no Brasil. Estamos falando da redução, o projeto hoje ele apresenta a redução de 6x1 para 4x3, ou seja, de 44 horas para 36 horas. Reduziria 8 horas da carga horária. Há uma discussão no entorno de se colocar a jornada de 5x2. Seria a redução de 4 horas da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o que daria para cumprir 8 horas de segunda a sexta-feira. Como que o senhor enxerga isso? Como que o senhor vê que já é salutar pensando no trabalhador ou no exercício econômico, nessa mudança, essa pequena reforma trabalhista, já de ser de 6x1 para 4x3 ou que deveria ser uma redução gradual? Acredito que não. Historicamente, os projetos de lei são elaborados com uma margem para que haja uma desidratação durante a sua tramitação. Então, acredito que a deputada, visualizando dessa forma, já propôs essa mudança ser radical de 6 para 4x3, para que chegue no ponto ideal, hoje, no contexto social, que é a de 5x2. Né? Inclusive, havia uma PEC de 2019, não me recordo agora qual deputado havia proposto, que essa mudança fosse anual, gradativa e anual, que fosse reduzido 1 hora por ano até que chegasse ao ponto ideal da aprovação. É um caminho a se pensar, acredito que seja, inclusive, a via a ser adotada, essa gradatividade, até para haver essa adequação, para verificar quais os pontos deram certo, quais não vão efetivamente alcançar os objetivos. Seria 8 anos até o ponto ideal que a PEC se apresenta. Sim, sim. Você demoraria 8 anos para chegar até Justamente. Agora, visualizando também sobre outro aspecto, o aspecto da efetividade, 1 hora a cada ano, como é que isso influenciaria para o trabalhador? Se hoje ele exerce a jornada de 6x1, trabalha de segunda a sábado, sairia 1 hora por ano mais cedo do trabalho, isso não refletiria o alcance que a PEC tanto busca, que é a redução aí a liberação que seja de um dia ou da fração da jornada semanal. Certo. Eu acredito que o ideal, agora eu estou colocando meu ponto de vista, né? Seja a implementação da jornada 5x2 global e não haver a redução salarial, que eu acho que isso é o ponto principal a ser discutido. Perfeito. Porque o trabalhador hoje já se desdobra para poder conseguir se manter com essa remuneração média que o brasileiro possui e aos poucos ir brigando para que haja uma melhor compensação desse período trabalhado, condições de trabalho. A grande justificativa com a promulgação da nossa Constituição em 88, havia a discussão já para ser instituída a jornada máxima de 40 horas. Então, preferiu-se o meio termo das 44, sob o argumento de que o avanço tecnológico traria condições suficientes para que essa redução chegasse ao nível das 40 horas.
Esse avanço aconteceu, a produtividade aumentou em razão desse avanço e, no entanto, o trabalhador ficou estagnado, exercendo a mesma jornada. Certo. Então, seria uma correção do tempo. Sim. Do que não foi feito no passado, uma correção daquilo que já havia sido pensado quando foi legislado a Constituição. Agora, haveria de se pensar, não sei se a PEC traz isso, você pode nos dizer, sobre um sistema de controle dessas empresas para a não redução a não redução salarial. Como, por exemplo, já foi dito pelo senhor aqui que essas empresas fariam uma demissão em massa, visto, exemplificando, um trabalhador que trabalhar 44 horas semanais e ganha R$3.000. Ele iria demitir esse trabalhador para poder contratar um para as 36 horas semanais por apenas R$1.400, que é o salário mínimo, 1.420, né? Que é o salário mínimo. Então você teria aí uma redução salarial, uma demissão ou aquele acordo. Eu vou te demitir, te recontratar, se você quiser eu te pago um salário mínimo porque a sua carga horária reduziu. Se você não quiser eu vou colocar um outro no seu lugar. Então deveria de haver, ou deve-se pensar, num modelo, uma forma de controle para que a empresa que tiver esse tipo de ação ela seja também penalizada ou não. Sim, claro. Porque seria uma alternativa não oficial de redução salarial. Sim. Demitir-se em massa dessa forma, porque ele haveria, de fato, com a instituição dessa jornada, vai haver um fracionamento, né, do corpo laborativo ali dessas empresas. Uhum. Então, ele vai necessariamente ter que contratar novas pessoas para complementar. Ele não vai poder contratar só para exercer o excedente, que sejam aí as 8 horas semanais. Ele vai ter que fazer uma adequação de modo a colocar um trabalhador trabalhando metade da jornada e outro metade. E assim, complementando a necessidade básica dele, da empresa dele, né? E o ponto de que o trabalhador contratado para exercer o mesmo cargo e função não pode ter um salário, uma remuneração menor do que aquele que já exerce. Que já exerce e daquilo que já está estipulado, seja numa convenção coletiva ou até mesmo no que está previsto ali na sua própria carteira de trabalho, né? Então, assim, é um ponto que pode ser levado em consideração. No entanto, na prática, acho bem difícil de acontecer. Certo. Porque, no mínimo, vai haver um repasse aí no produto final para que o empresário consiga. Hoje, grande parte desses empregados que se submetem a essa jornada são de pequenas empresas. E a gente sabe que as pequenas empresas vivem num gargalo financeiro muito grande, tentando se manter ativas. Existe um dado que as pequenas empresas têm um tempo de vida médio no Brasil de cerca de 2 anos, 2 anos e meio, que eles conseguem suportar essa carga tributária. Então seria um peso a mais que se colocaria também, agora visualizando pelo aspecto do empresário, né, do empregador. Então, eu acredito que a remuneração, se manter nessas condições, vai ser bem complicado. A gente está caminhando para o fim, doutor, do nosso bate-papo. Ele corre muito rápido, mas uma pergunta final. Um panorama geral, a gente está com um avanço de uma pequena reforma aí, específica da jornada de trabalho. Qual a sua avaliação sobre o que precisa ser reformado na legislação trabalhista no nosso país? Olha, no meu ponto de vista, o grande prejuízo que a reforma trabalhista de 2017 trouxe foi a flexibilização das relações de trabalho, né? Então, o direito do trabalho, a justiça do trabalho, sempre existiu para que houvesse uma equiparação de forças entre empregador e empregado. Então, ela sempre protegeu os trabalhadores desse poderio econômico, dessa pressão, dessa exigência massiva em cima dos empregados. Então, essa flexibilização de permitir que o acordado se sobreponha ao legislado, na minha concepção, foi um retrocesso muito grande. A CLT garantia isso e, de uma hora para outra, isso foi retirado. Então, a gente sabe que, no momento de uma contratação, aquilo que é imposto ali, ou até mesmo proposto para quem está se candidatando àquela vaga,
ele não tem muita opção. Ou ele adere àquilo que está sendo proposto, ou uma outra pessoa vai ocupar aquela vaga de emprego. Então, eu acredito que a grande mudança que deve existir é retroceder de maneira positiva aquilo que a CLT sempre acautelou, sempre protegeu, que foi justamente preservar o trabalhador desses abusos praticados pelos empregadores. Certinho. Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação, mas antes de se despedir daqui conosco, deixa aqui nas suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que o senhor apresenta do direito do trabalho, quiser tirar alguma dúvida do que ficou aqui sobre essa questão da jornada, ou até sobre a sua área mais específica de atuação, que é o direito do trabalho do bancário, né? Do empregado das agências bancárias, deixa aqui para quem está nos assistindo e deixa até uma mensagem para a turma aí. Agradeço muito a participação aqui hoje. Eu acredito que é uma discussão que a gente está iniciando e provavelmente nós teremos outras oportunidades mais adiante de falar sobre os avanços que vão ocorrer durante essas discussões sobre o tema. E estou como advogado trabalhista, representando os bancários aí, não só de Goiás, mas de todo o Brasil. E as minhas redes sociais, o meu Instagram, ADV_Diego Terra, para quem quiser, como o Dr. Rui sugeriu aí, tirar alguma dúvida, acompanhar o meu trabalho lá nessa representação dos bancários, estou à disposição. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E já fica estendido o convite para um outro bate-papo, inclusive do avanço dessa PEC, conforme for, para a gente poder discutir mais esse assunto. Aqui estarei. Obrigado, boa noite. Obrigado. E você que nos assiste, muito obrigado novamente pela audiência. Deixa aqui no comentário o seu ponto de vista do que você acha sobre a jornada de trabalho de 6x1. Deve ser reduzida ou não? Curta o nosso vídeo, compartilhe esse bate-papo que interessar para conhecer o conceito histórico e jurídico dessa matéria. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás, em todas as redes sociais. O Instagram do nosso programa Ponto de Vista _PDV, e a rede social da nossa parceira, a @TC Multimídia. Um abraço aqui ao nosso produtor, Lucimar Faria. Muito obrigado, Lucimar. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Voltaire, em Cândido ou Otimista. Obrigado e uma boa noite.